Então, hoje nós vamos contar com a colaboração da Eliana Nascimento Rodrigues. Ela vai falar sobre rede para nós, que é muito importante dentro desse trabalho de justiça restaurativa, porque precisamos de estar sempre contando e contatando com a rede. Então, vamos aproveitar hoje. Bom dia. Acho que alguns já me conhecem, porque eu tenho participado aqui com vocês desse curso. Eu queria iniciar minha fala já agradecendo a Vacildes, a Lourdes pelo convite. Na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre assistência social, e a rede de serviços. Quando a gente fala de rede de serviços, cria muitas expectativas, porque durante muito tempo a gente sempre ouviu falar assim: a rede não funciona, E aí, quando vem o SUAS, vem essa proposta de trabalho, de serviços, de rede, e o entendimento de que uma comunidade, uma família, ela não é fragmentada. Então, como trabalhar essa mesma família, isoladamente? Cada serviço dentro do seu contexto trabalha essa família. E aí essa família roda os serviços e muitas vezes não consegue acertar o objetivo dela. Então a rede, ela funciona para que a gente possa ver uma comunidade, uma família nesse contexto e juntos tentar encontrar a qualidade de vida, seja o direito que ela busca dos serviços. E a rede é difícil mesmo ser construída. Porque, como disse a doutora Vanessa, a gente não tem a prática da escuta. E às vezes os serviços também não têm a prática da escuta. A gente está tão lá no automático, que dá a impressão que é mais um caso, é mais uma questão a ser resolvida, e a gente não olha para fora do nosso serviço, onde a gente vai ver toda uma rede de serviço desenvolvendo um trabalho. Uma professora minha contou um caso muito interessante. Tinha uma família que ela percorria todos os serviços. E aí cada serviço demandava ali a sua rotina. Olha, dona Maria, a senhora terça-feira está em casa? Estou, então a gente vai fazer uma visita. Aí vinha um outro serviço. Olha, dona Maria, segunda-feira eu vou estar lá fazendo a visita para a senhora e já vejo esse seu problema. Teve um dia que a dona Maria colocou uma faixa na casa dela dizendo assim: só atendo às quartas-feiras. Porque era tanto serviço o tempo todo batendo a sua porta que ela não tinha mais momento para ela. Ela tinha momento de só atender os serviços. E a gente acaba invadindo essa questão da família, do indivíduo, sem perceber. Mas por quê? Porque a rede de serviço não estava funcionando. E aí a gente precisa se rever e tentar colocar isso em prática. Porque eu acho que a gente até faz essa leitura da necessidade lá no cotidiano, dos nossos serviços. Você tem uma criança lá na escola e que você precisa conversar com a família, mas eu não sozinho, de repente eu não tenho esse alcance, preciso de outras equipamentos, serviços, de uma equipe interdisciplinar para eu alcançar o objetivo que aquela criança precisa. E aí a gente não conhecendo a rede, a gente fica meio que sozinho no caso e meio engessado. Mas é um bate-papo e a gente vai apresentar um videozinho para dar o entendimento da política da assistência social no contexto do SUAS, que é um sistema único de assistência social, de repente não conhecido por vocês, E depois a gente vai falar do território. O território na forma de abrangência territorial, E a territoriedade, como se dá lá dentro do território os serviços, A gente fala do CRAS em primeira instância, porque ele é o articulador dessas questões, E aí a gente vai dialogando.
Todo brasileiro e brasileira tem direito à proteção social garantida pelo Estado. É através da política de assistência social que o Estado protege a vida de todo cidadão que dela necessitar, especialmente daqueles em situação de risco ou vulnerabilidade social. Por isso, o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, assegura uma série de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais que estão disponíveis para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos e para os idosos que necessitarem. Estas ações são proteções não contributivas, universais e visam a promoção do respeito ao modo de vida de cada um. É da cooperação entre a União, Estados e municípios que se estabelece a responsabilidade da proteção socioassistencial, operacionalizada por meio de uma rede socioassistencial. As instituições que surgem deste movimento contribuem para o enfrentamento das desigualdades sociais e da pobreza, e para a garantia dos direitos socioassistenciais. O SUAS está organizado em 2 níveis de proteção. A proteção social básica, que tem como equipamento de referência o Centro de Referência de Assistência Social, também conhecido como CRAS, e a proteção social especial, que tem como equipamento de referência o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, também conhecido como CREAS. Você também faz parte desta rede de proteção social e, portanto, deve colaborar para a melhoria dos serviços oferecidos para as famílias do seu território. Para isso, fique atento aos 10 direitos socioassistenciais do SUAS. 1. Todos os direitos de proteção social, de assistência social, consagrados em lei para todos. É dever do Estado prover os mínimos direitos sociais e garantir o atendimento às necessidades básicas da população brasileira. 2. Direito de equidade rural-urbana na proteção social não contributiva. Todo brasileiro deve ter acesso à atenção social básica e especial onde quer que exista risco ou vulnerabilidade, seja no campo, seja na cidade. 3. Direito de equidade social e de manifestação pública. O cidadão é o protagonista da política de assistência social. Por isso, pode manifestar-se livremente sobre ela, sem diferenciação ou discriminação, independente do seu papel na comunidade ou no território. 4. Direito à igualdade do cidadão e cidadã de acesso à rede socioassistencial. Não deve haver diferenciação ou discriminação no acesso aos serviços disponíveis da rede socioassistencial. Ela deve proporcionar oportunidades iguais de autonomia e emancipação a todas as pessoas. 5. Direito do usuário à acessibilidade, qualidade e continuidade. É direito do cidadão receber um atendimento digno e respeitoso nas instituições de assistência social, assim como obter informações sobre os serviços e sobre o seu atendimento de forma clara. Além disso, é direito do cidadão ter serviços localizados perto de sua moradia que disponham de instalações adequadas para o seu atendimento. Nestes locais, o sigilo e a integridade devem ser preservados, e os funcionários devem ser qualificados e credenciados. Finalmente, todo cidadão deve ter acesso ao registro de seus dados, se assim desejar. 6. Direito em ter garantida a convivência familiar, comunitária e social. Os núcleos familiares devem ser valorizados. Eles são o foco do atendimento socioassistencial, que deve garantir a manutenção da convivência familiar, comunitária e social de todas as pessoas em todas as etapas da vida. 7. Direito à proteção social por meio da intersetorialidade das políticas públicas. O cidadão tem o direito de ser inserido em todas as políticas públicas que busquem a proteção e o desenvolvimento social, tais como as políticas de saúde, de educação, de moradia e de segurança alimentar. 8. Direito à renda. É direito de todo brasileiro e brasileira ter viabilizado o acesso à renda e ao trabalho digno através de programas e projetos voltados para a inserção ou reinserção no mercado de trabalho. 9. Direito ao cofinanciamento da proteção social não contributiva. Para que a política de assistência social se mantenha com recursos adequados, é dever da União, dos Estados e dos municípios garantir o seu financiamento e a continuidade dos programas oferecidos para a comunidade. 10. Direito ao controle social e defesa dos direitos socioassistenciais. Para que as ofertas da rede socioassistencial alcancem seus objetivos,
todo cidadão tem o direito de avaliar o serviço recebido através de espaços de escuta e de expressão de sua opinião, tais como os conselhos e fóruns municipais de assistência social. Agora que você conhece melhor os 10 direitos socioassistenciais do SUAS, que tal exercer sua cidadania? Bom, esse videozinho do SUAS era só para dar um apanhado, para a gente entender, né? Uma palavra que tem sido falada muito aqui dentro, né? Eu aprendi também, já tinha ouvido com a Vacildes, é a conexão. Como nós estamos conectados, né? E o SUAS, eu acho muito interessante que desde aí de 2004, a discussão em 2005, essa ampliação, pegou muito isso, a assistência social, né? Deixou de ser aquele atendimento particularizado, individual, deixou de ser aquele assistencialismo, os primeiros damismo, e foi a política que já era assegurada na Constituição Federal, no SUAS, ele veio para organizar, para tipificar, para dizer quais são as atribuições do serviço social, da assistência social, junto com todas as profissões, como é que a gente organiza esse sistema. Muitos no início até se colocaram muito exemplo do SUS, né, para conseguir deixar a nossa população mais próximas a esse Sistema Único de Assistência Social, do que dizer uma política pública de assistência social. Porque a linguagem da assistência, ela tem que ser muito acessível, porque a gente atende os nossos usuários, atende a nossa população, a gente tem que dar para ele esse acesso, para a gente promover todas essas questões que eles nos trazem, de programas de transferência de renda, de fortalecimentos de vínculo, de poder gerar renda. A gente precisa ter muito essa aproximação com a comunidade, né? E não trabalhar só o individual, mas trabalhar na coletividade. Isso é muito importante, a gente falar do território, falar da comunidade. Quando você tem uma pessoa ali em atendimento, você não consegue ver o que vem além desse atendimento. Aonde ela está morando? Quais são as condições? Quem é do bairro dela? Quem são as lideranças? A gente costuma dizer que nós não temos uma varinha mágica de ir lá no território e mudar, mas nós temos os articuladores, né? A gente fala tanto na palavra empoderamento. E como a gente empodera essa família? E como a gente faz ela criar dentro do seu território movimentos que façam ela ir buscar a sua autonomia, para sair da condição de buscar só os programas de transferência de renda. E para isso a assistência precisa estar conectada aos serviços. E os serviços também junto com a assistência. Porque aquela mesma família que está naquele programa de transferência de renda, que ela está no acompanhamento com um profissional, ela vai à escola, ela vai às instituições, ela participa de algum movimento social dentro do seu bairro, ela está nas igrejas. Então, nossa tarefa é essa. E aí a gente vai falar um pouquinho na questão de território. O território da assistência social, atendendo ao pressuposto do Sistema Único de Assistência Social, conforme preconiza a Política Nacional de Assistência Social. É necessário relacionar as pessoas a seu território. Como eu falei, em 2005, é instituído o SUAS, descentralizado e participativo, tendo como uma função a gestão do conteúdo específico da assistência social no campo de proteção social brasileira. Trabalhar na perspectiva intersetorialidade tem fundamental importância no desenvolvimento de políticas públicas, né? Que é o que eu estava falando. Conhecer esse território, né? Dentro desse território, a gente vai encontrar, às vezes, muito mais conteúdo, né? Do que se você fica só lá dentro do particularizado, dentro do CRAS, dentro do CREAS, dentro de qualquer outro. A gente consegue ver o universo daquela família, entender como também se dá a conexão dela lá no meio. E aí a gente vem nessa questão, né, da colaboração dos secretários municipais e as equipes de gestão dos seus respectivos departamentos, divisões para designar representantes dos serviços públicos de acordo com os territórios para participação nas reuniões de gestão territorial, que também é conhecida como reunião de território.
Alguém aqui já participou de alguma reunião de território nos CRAS? Mais alguém? A Vacildes também, né? E ali é uma reunião, é um encontro que vem todos os serviços, pelo menos deveria vir, porque a gente dispara logo no começo do ano as reuniões, que a gente vai falar dos nossos serviços. E é muito interessante que às vezes a gente acha que não sai do mesmo movimento, porque sempre está chegando pessoas nessa reunião. Então ela vai se apresentar, ela vai dizer de onde ela é o território dela, qual é o serviço que ela presta lá, quais são os dias, aí vem o pessoal do conselho, aí a gente começa... eu já falei com você, mas eu falava por telefone. E aí a gente começa a perceber como é bom esse contato com a rede. Aí é a rede começando a funcionar, né? Quando a gente faz aquela dinâmica de pegar uma linha e jogar, a gente começa a ver que a gente... é uma conexão, mas que a gente ainda não consegue ter esse contato físico. A gente não consegue ir lá visitar o local do serviço da pessoa. E aí outro dia umas pessoas falaram assim para mim: Eliana, a reunião de território está tão complicada, porque às vezes parece um muro de lamentações. Por quê? Porque as pessoas começam também a falar da sua prática, começam a pensar no seu eu enquanto profissional, né? Que demanda de estrutura física, que demanda de tempo, e dela sair daquele mundo e vir para a reunião de território, aí a gente começa a se conectar. E aí começa a se falar, quando a gente vê, a gente já está falando de nós enquanto funcionários, aí a gente retoma alguma questão de algum caso específico, e a gente vê a importância de todos, né, da rede de serviço, seja pública, seja privado, tá participando dessa reunião de território. Como a gente está fazendo esse curso e a gente começa a ter afinidades, a gente começa a conversar, e pessoas que de repente eu vou num serviço, você fez o curso, né, na Justiça Restaurativa, aí eu fiz, aí a gente começa já a ter, é diferente do que só por telefone, você começa a ter contato, as coisas ficam mais leves para a gente. Então o SUAS, ele traz essa questão da gestão do territorial, que a gente conhece como a reunião de território do CRAS, né, e que é a Secretaria de Assistência Social, essa articuladora. E vocês olham lá a data, né, que acontece desde 2010, não é tão, né, antigo assim, é uma coisa nova. Por isso que quando às vezes chega lá uma cartinha, um convite, as pessoas, reunião de território no CRAS, né, e às vezes não tem a dimensão do que seria essa reunião de território. E é muito importante participar. Porque é como eu falei, muitas vezes nós estamos lá no nosso serviço e a gente se sente tão só, né? Tanto mediante a situação que é te apresentada com a criança, com a família. Nas escolas, aqui a grande maioria das escolas, né? Eu não sei se vocês pegaram uma época, parece que me tiraram o mediador, que tinha lá escolar, que ia nas casas, fazia visita para saber, porque a gente sabe... que o grande enlace, a escola vem com uma outra proposta de educar, trazer o conteúdo. Enquanto ela já está fazendo o papel, e os pais esperam isso, papel de família, né? De educar, de colocar limites. Outro dia eu recebi um vídeo muito interessante, que o filósofo ele dizia isso. O pai e a mãe, há um tempo atrás, dizia para o filho, senta. O filho sentava. Hoje o pai pergunta, amor, onde você quer sentar? E a gente vai deixando sem limites. A gente não consegue organizar a vida da criança, que ela consiga ver a hierarquia, que ela consiga ver a autoridade do pai. Não ser severos, não há nada disso. Mas a gente... E aí a escola pega essas questões, né? E chega na hora de colocar o conteúdo, trabalhar, ela não consegue porque ela fica voltada à questão da disciplina. Aí... onde que vai chegar? Na família. Vamos ver com quem ela mora, vamos ver as condições. E aí entra o trabalho da assistência enquanto CRAS, território, né? E aí a importância de estarmos juntos nessas reuniões de território. Antes de falar do planejamento das reuniões territoriais para o ano de 2017, a gente colocou nome do CRAS, os bairros, vocês vão ver embaixo, que é a abrangência desse território,
né? E aí eu vou chamar o Felipe, que é o psicólogo, e ele faz parte da média complexidade. Enquanto aqui eu estava falando da proteção social básica, né? Enquanto a gente fazia a parte de prevenção, né? De prevenir. É um trabalho tão vasto que se a gente ficasse falando, e ele é muito apaixonante, porque acabou essa história de só ficar dentro da casinha. O profissional precisa ir para o território, precisa estar conhecendo a realidade lá, fazer grupos, trabalhar com vocês na escola, falar sobre o bullying, falar sobre família, com a saúde, como mostrou no vídeo, né? Com a educação, saúde, cultura. Como é que a gente faz para pegar essa família, inserir no mercado de trabalho e dizer para ela: o Bolsa Família é uma ajuda temporária, não é para embutir no seu salário. Como é que a gente faz esses movimentos para que eles consigam, por si só, ter essa autonomia? E aí eu vou deixar o Felipe um pouco falar agora da média. A Irene, que também chegou, que também é da CEA, está na alta complexidade. A gente não colocou o endereço dos abrigos, até porque é uma prática de não expor alguns endereços, né? Por conta de ser... Hoje nem falamos mais abrigos, né? A gente fala casas de acolhimento. Vai mudando as nomenclaturas aí, a gente... mas para entender, tá bom? Sou psicólogo de formação, sou funcionário da Prefeitura de São Vicente, estou como diretor da Média Complexidade, que faz parte da Proteção Social Especial. Acho que no vídeo deu para ilustrar um pouco, né, a diferença das proteções dentro da assistência, especificamente da parte da Média Complexidade, que é a parte que eu estou mais à frente. Nós funcionamos com os CREAS e com o Centro POP. E o que seria essa questão da Média Complexidade, por exemplo? Tudo que for, enquanto a questão da proteção básica está não só, mas também está nessa questão preventiva, de poder prever, de poder minimizar a questão de uma violação direta, a média complexidade já atua quando a violação está instaurada ou quando existe um risco iminente de violação de direitos. Aí o CREAS ou o Centro POP é acionado. Aqui no município nós temos 2 CREAS. Um fica aqui na área insular, na Praça Bernardino de Campos, a antiga Praça do Cartório, né, para o pessoal mais antigo, ou a Praça da Prova do Detran, para o pessoal mais novo. O CREAS aqui da área insular é responsável por toda a parte da área insular. Todos os casos de violação de direito que acontecem na área insular são reconduzidos para o CREAS daqui. Na área continental nós temos um CREAS no Rio Branco, que fica ao lado do posto de gasolina, do posto BR, e ele funciona da mesma forma. Os 2 CREAS têm uma demanda muito grande de atendimento, né? O que fica de responsabilidade do CREAS, por exemplo? Todos os casos identificados pela nossa rede, seja através do CRAS, seja através da saúde ou do judiciário, que existe uma violação de direitos, é encaminhado para a gente. O que seria essa questão da violação de direitos, por exemplo? Uma mulher que sofre vítima de violência doméstica, por exemplo. A delegacia faz toda a parte do atendimento e encaminha ela para o CREAS, para a equipe psicossocial poder fazer todo o atendimento. Então, violação de direito contra a mulher, seja em qualquer âmbito, vem para o CREAS. A questão do idoso, que tem o direito violado, seja por negligência, abandono ou maus tratos, vem para o CREAS. Existem vários tipos de violência, por exemplo, uma violência patrimonial, que não fica uma marca física na pessoa, mas que ela tem, por exemplo, a aposentadoria toda retirada e usada indevidamente por um parente na maioria das vezes. Esses casos vêm para o CREAS e a gente, junto com a rede, seja a parte do jurídico ou não, a gente tenta fazer o serviço para a pessoa poder ter a autonomia dela de volta. A questão de criança vítima de violência, criança em trabalho infantil, criança em situação de rua, também vem para o CREAS. Dentro desse parâmetro, nós temos uma equipe do PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Essa equipe do PET, ela fica ligada mais à diretoria da média complexidade, não fica ligada aos CREAS, porque ela faz uma política transversal. Ela atende a questão dos CREAS, ela atende a questão da educação, ela atende a questão da saúde. É uma equipe como se fosse independente da relação dos CREAS, mas que atende a política como um toda. E ela é específica e exclusiva para ficar nessa questão do trabalho infantil. Dentro disso tudo, nós temos ainda, a média complexidade, ela vai abrindo leques, né? Os CREAS atendem essa parte dessa violação direta, criança, mulher ou idoso, e nós temos aqui próximo o Centro POP, que é um centro especializado em população de rua.
O Centro Pop, por sua vez, ele tem uma equipe especializada que faz a abordagem social nas ruas. Não sei se vocês já chegaram a ver o pessoal do colete azul, que fica circulando pela cidade. E eles fazem a identificação dessas pessoas que estão em situação de rua ou que usam a rua como sustento. Porque assim, às vezes entra essa confusão. O que a equipe de abordagem social da população adulta faz? É só quem está morando na rua, vamos chamar assim? Não. Qualquer pessoa, por exemplo, que passa o dia inteiro na rua, que tem a rua como sobrevivência e acaba se autoviolando, seja por N motivos que dão umas discussões tremendas, é encaminhada para o Centro Pop. No Centro Pop, a equipe psicossocial vai fazer todo o atendimento tentando. Se é uma pessoa fora do município, por exemplo, a gente tenta restabelecer o vínculo com a família de origem ou com o serviço de origem da cidade, da pessoa, e faz o recâmbio. Ou se a pessoa é aqui do município, a gente entra com o trabalho com o CRAS. No Centro Pop especificamente, a equipe da saúde uma vez por semana está lá com consultório de rua, e a gente faz todo o serviço antes de encaminhar para a alta complexidade, que é a parte dos acolhimentos. Que é interessante a gente colocar, porque existe uma visão da sociedade de deu um problema na família ou deu um problema na rua, acolhe, como se o acolhimento fosse a principal razão. E é justamente o contrário. O acolhimento para assistência é a última opção. Quando todas as outras se esgotaram, nós encaminhamos para o acolhimento, e já avisando na questão de desacolher. Olha que coisa louca. O acolhimento, ele tem um caráter provisório na maioria das vezes, e ele é apenas para a gente poder trabalhar de uma forma mais intensa naquela violação. E às vezes, por exemplo, ontem à noite eu fui acionado nesse sentido, de que olha, tem uma criança, a mãe está aqui, mas vocês precisam acolher. Às vezes a sociedade tem naquela ânsia de querer ajudar, só que o acolhimento nem sempre é a melhor solução. Então, a gente até, todos os momentos que a gente está falando sobre acolhimento, a gente coloca isso, o acolhimento é a última opção. Nosso trabalho é constante, seja com o conselho tutelar, com a defensoria, com a promotoria, é um contato diário, tá? E isso funciona assim, a abordagem social, ela trabalha 24 horas, então todos os momentos do dia ou da noite tem uma equipe nossa de plantão nas ruas, tem um telefone que funciona 24 horas que as pessoas podem acionar. Isso falando da questão de população adulta, que aí a gente vai encaminhar diretamente para o Centro Pop. Para a criança e o adolescente, nós temos uma outra equipe de abordagem social, que fica a responsabilidade do Camará. O Camará faz esse trabalho para a gente de abordagem social de criança e adolescente, e onde eles identificam criança e adolescente com violação, na questão de rua, eles encaminham para os nossos CREAS. Os CREAS vão fazer esse trabalho de ligação, de identificar a primeira coisa, quem é essa criança, de que território ele faz parte, entrar em contato com o CRAS do território. O CRAS do território vai colocar para a gente se existe já um acompanhamento dessa família. Infelizmente, na maioria dos casos, quando a gente encontra uma criança ou um adolescente na rua, a família já está sendo acompanhada pela nossa rede desde a infância. Então, normalmente são famílias que a gente conhece. Tem casos que a gente escuta um sobrenome, aí um técnico já fala: nossa, eu atendi quando eu entrei na prefeitura 10 anos atrás. E assim, infelizmente é corriqueiro. Nós temos na cidade um alto nível de violência social, vamos chamar assim, de vulnerabilidade, e isso acaba acarretando uma sobrecarga no trabalho da assistência. Tá. Dentro dos CREAS ainda, nós temos o trabalho de medida socioeducativa. O que seria isso? Toda criança e adolescente que entra em conflito com a lei, ele é encaminhado ou para uma internação, que seria na Fundação Casa, ou para uma medida alternativa, que seria encaminhado para a média complexidade através dos CREAS. Aí ainda está aqui, faz parte da nossa equipe do Medidas e tal. Dentro do medida de socioeducativas, nós temos a liberdade assistida e temos a prestação de serviços à comunidade. Esse trabalho do medidas socioeducativas, ele não existe, ele não consegue funcionar se a rede não entender o que é esse serviço. Nós recentemente tivemos uma série de discussões, principalmente na área continental, de que precisamos abrir espaço para os nossos meninos que estão em cumprimento de medida socioeducativa, porque no mesmo momento que a sociedade coloca de que temos que reinseri-los, que temos que reeducá-los, a mesma sociedade tem medo de trazer eles para perto. E aí você acaba penalizando o adolescente duas vezes. Lembrando que o ECA garante que ele tenha essa parte de ressocialização. Nós agora estamos começando a abrir campos na área continental para prestação de serviço, mas até pouco tempo isso não existia. Então, um adolescente, por exemplo, da Gleba 2,
que tem que cumprir uma LA ou um PSC, ele teria que vir até aqui a área insular para poder cumprir esse serviço. E não sei se tem alguém da área continental aqui, mas uma coisa que a gente vê bastante na área continental, quando o pessoal vai cruzar a ponte, fala que vai a São Vicente, como se a área continental não pertencesse a São Vicente. E dentro da legislação do Medidas, coloca de que o adolescente tem que cumprir próximo à residência dele, sim, porque é um direito dele. Então nós estamos com esse trabalho de conscientização, né, vamos chamar assim, dos nossos parceiros, de que o adolescente, quem tem um papel de julgá-lo é o judiciário. O judiciário já expediu o seu parecer, a sua opinião, e determinou que ele vai cumprir uma medida socioeducativa. Então cabe ao nosso papel não sentenciá-lo 2 vezes, apenas a gente poder reeducar, estar ali perto e dar todas as oportunidades para que ele possa se reerguer e cumprir o que a sociedade determina para todos nós. Tá? Dentro disso tudo, o CREAS atende em média de PSC na área continental uns 80, né, Ieda, se não me falha a memória, por mês. É um número bem expressivo. Aqui na área insular, a gente tem meses que a gente chega a bater 150 atendimentos por mês. Recentemente o Diário do Litoral fez uma reportagem sobre isso. O nosso número é um número muito alto para o tamanho de São Vicente, na questão do PSC ou do LA. E a nossa equipe é extremamente reduzida, mas a gente conta com os parceiros. LA, Liberdade Assistida, isso aí é costume de assistência social, porque eu não falava assim. Aí fiquei próximo desse pessoal, eles botam liga para tudo, é MVV, é PSC. A questão da educação, por exemplo. A maioria dos conflitos de casa vai estourar na escola. Por isso que a nossa relação com a educação, ela precisa estar muito bem azeitada, porque para a gente poder, para o educador identificar aquilo e poder direcionar da forma correta. E às vezes a gente da assistência também tem que sair da nossa casinha e entender que aquele colega precisa também de ajuda. Recentemente eu fui convidado para ir no Luiz Dáurea, lá na Gleba, por exemplo, que está dentro de uma região, de um território extremamente conflituoso, porque teve recentemente a questão da fazendinha, a portelinha e afins, que aumentou a demanda populacional da região, de um público extremamente carente de tudo, onde os serviços públicos não conseguem entrar, e isso está refletindo diretamente na escola. Por exemplo, na questão com a parceria com a saúde, nós temos no município vários casos de acumuladores. Vários casos. São casos que a gente acaba vendo aqueles seriados norte-americanos e pensa, daria para gravar aqui facilmente na Baixada. E infelizmente a nossa rede não está preparada para isso. Recentemente a gente está buscando tanto a capacitação do Conselho Tutelar quanto a capacitação dos nossos funcionários nesse sentido, porque nós entendemos de que se a rede não estiver falando a mesma linguagem, o trabalho não vai fluir. Como a Eliana colocou, a nomenclatura, os termos vêm mudando constantemente. Às vezes a gente pega até funcionários que acabam de chegar na assistência, código do menor. É uma coisa que há muito tempo já não existe mais. Voltando para a questão do PET, existe um mito na sociedade de que é melhor o adolescente estar trabalhando do que estar roubando, ou do que a criança estar no farol do que estar roubando. É melhor ele vendendo bala do que ele na biqueira. Criança só tem uma função, que é brincar. Existe um trabalho muito efetivo do Ministério Público do Trabalho nessa questão de lugar de criança é brincando, lugar de criança é na escola, lugar de criança não é na questão de farol. O MPT ele pega muito forte nessa questão de trabalho infantil. Nós temos uma lei de aprendizagem que é referência mundial nesse quesito, só que infelizmente na prática nem sempre ela funciona. Então a média complexidade ela entra justamente nisso, nessa garantia dos direitos. Às vezes o direito não está sendo violado pela família, às vezes o direito está sendo violado pelas próprias instituições. E aí começa a complicar mais a situação, porque quando a gente pega um órgão que era para defender, para proteger, e ele reforça uma violência institucional, o tratamento com o colega, para ele entender que, olha, aquela atitude acabou prejudicando a criança ou a mulher, fica mais complicado. Esses momentos, essas formações são importantes para isso, porque às vezes a gente está na assistência, a gente não tem uma visão de como a saúde funciona, que não tem uma visão de como a educação funciona, de que não tem uma visão de como o judiciário funciona. Então nós precisamos de mais momentos como esses
para poder explicar como é que é o nosso funcionamento. Não é simples a questão do SUAS, até para a gente que está ali diariamente no SUAS, às vezes a gente bate a cabeça e fica, mas isso faz parte do nosso trabalho? Não faz parte? Imagina para quem não está diretamente no atendimento com a rede. E assim, o nosso papel é justamente esse: explorar. No município existem várias comissões, por exemplo, de trabalho infantil, existe a comissão de medida socioeducativa, nós estamos com o pensamento da questão de família acolhedora, que é um embrião que não sai. Todo ano a gente começa a falar de que o município precisa implantar a família acolhedora e acaba não saindo. Hoje no município nós não temos uma república, nem para idosos e nem para os jovens. Por exemplo, o adolescente que está no acolhimento, quando ele completa 18 anos, ele não vai ficar mais no acolhimento. E para onde que ele vai? Sabe? Isso é uma violência institucional. É dever do poder público ofertar isso. E nós estamos caminhando. De pegar de 5 anos para cá, eu acho que já avançou bastante. Hoje nós já conversamos, tem equipes já se capacitando nesse sentido. Então eu quero acreditar que em breve poderemos atender essa demanda também. Existe já conversas avançadas na questão de abrir um centro-dia do idoso no município, que deveria. Nós temos público para isso, nós temos uma demanda reprimida disso e nós precisamos. Só que infelizmente tudo acaba esbarrando primeiro na questão de RH. A prefeitura não é segredo para ninguém a forma que está financeiramente. Facilmente, se eu for perguntar para os meus colegas qual equipamento está faltando, gente, todo mundo vai levantar a mão. Porque nós tivemos aposentadorias, tivemos exonerações que não foram repostas e a nossa demanda só aumentou. Com o atual cenário nacional da questão de violações, perda de direitos sociais, escassez de emprego, isso tudo vai aumentar cada vez mais a demanda da assistência, porque esse público vai bater na saúde, vai bater na educação e principalmente vai bater na assistência. O nosso número de beneficiários do Bolsa Família, ele é enorme, mas está muito longe do que ainda nós podemos atender e que devemos atender. Por exemplo, no município, até pouco tempo atrás, existia o banco de alimentos, que infelizmente foi fechado, e que nós estamos tentando reabri-lo. Por que eu estou colocando da questão do banco de alimentos da média complexidade? Porque a questão da fome, a questão do alimentar, ela permeia a proteção. Ela vai explodir na básica, ela vai explodir na média e vai explodir na alta complexidade, porque a fome não espera. Então a gente precisa entender, quando às vezes vem um adolescente que comete algum ato em conflito com a lei, e o nosso papel primeiramente, cadê a mãe, cadê o pai dessa criança, e é julgar, e apontar. E às vezes a gente não entende a complexidade daquela pessoa, de o que levou ela a chegar naquele fato. A gente acaba não entendendo que ele não é o causador do problema, ele é o resultado do problema. A população em situação de rua, por exemplo, é uma questão que a gente, todas as vezes que a imprensa procurou a gente, porque não sei se vocês acompanharam, do começo do ano para cá, parece que o que era invisível começou a tornar visível. As pessoas, nossa, nunca teve tanta pessoa em situação de rua em São Vicente, nossa, nunca teve tantas coisas. Não vou aqui falar de como era a prática da outra gestão, o que me compete é falar dessa gestão. O nosso trabalho, se vocês encontrarem qualquer pessoa em situação de rua hoje, e eles vão ser categóricos, que vocês perguntarem por que vocês estão em São Vicente e não estão em Santos ou em Praia Grande, que são as duas cidades ao lado. Eles vão colocar, isso não é o Felipe falando, é um motivo simples: aqui existe respeito. É bem simples. O que seria esse respeito? Nossa equipe é acompanhada constantemente para não fazer uma abordagem agressiva. Porque primeiro, a pessoa está numa situação de rua, ela já está agressiva por causa da necessidade que ela está. Se a minha equipe chegar agressiva nela, vai piorar. Nós, quando assumimos a proteção, o Centro POP, que é o Centro Especializado de População em Situação de Rua, nós ampliamos o horário de atendimento. Ele hoje funciona das 7 da manhã até as 19 horas. Antes ele funcionava das 8 da manhã até as 17, sendo que a parte do café da manhã, ou alimentação rápida, funcionava apenas das 8 da manhã até as 9. A pessoa que chegasse lá 9h30 não podia fazer um café, comer uma bolacha nem nada. Hoje, durante o horário de trabalho do Centro POP, das 7 às 19, é ofertado café, bolacha, pão, chá, o que tiver. Que nós entendemos, lá no Centro POP nós não ofertamos por uma questão de legislação, nós não ofertamos refeição, né, o almoço ou janta. Entretanto, nós ofertamos um café rápido. Então a pessoa consegue chegar no Centro POP, fazer a auto-higienização, tomar um banho, fazer a barba,
comer um pão, comer uma bolacha, que nós entendemos que isso é o básico que o serviço que o poder público pode ofertar. Dentro do Centro Pop também, nós estamos implementando a questão dos atendimentos em grupo. Então hoje no Centro Pop nós temos 5 atendimentos em grupos acontecendo. Nós temos um grupo de dança, de salão, com a população que está em situação de rua, que nós temos é um pré-projeto, né? Nós temos um embrião de que nós queremos reutilizá-los no projeto Verão da Cidade, que a cidade acaba contratando pessoas de fora para ensinar danças e tal, e nós queremos utilizar a população que está em situação de rua. Nós temos um grupo no Centro Pop também, que trabalha a questão da poesia, que o nosso intuito é criar um sarau da população que está em situação de rua. Então assim, nós temos vários grupos acontecendo, nós temos a questão de artesanato, nós temos a questão de geração de emprego, e isso tudo reflete. Recentemente nós inauguramos uma casa de passagem para 40 pessoas. Isso repercutiu na região. A população em situação de rua, ela não assiste TV, mas ela se conversa. Um que estava aqui, que foi para São Sebastião, avisou o outro que em São Vicente está com vaga. Houve uma migração para cá. E nós estamos acompanhando esse movimento. Agora, assim, a população em situação de rua especificamente, que é o mote da cidade, que todo mundo está enxergando, nós ficamos felizes que as pessoas estão enxergando. Por quê? A partir desse momento nós vamos conversar sobre esse assunto. O nosso receio é quando essas pessoas se tornam invisíveis, que aí ninguém fala sobre isso. Hoje, por exemplo, no município nós temos fixos, vamos chamar assim, 370 pessoas só na região do centro. Só na região do centro. Quando nós assumimos, o primeiro levantamento que nós fizemos, que foi assustador, nós contamos 600 pessoas. Você imagina, só aqui na Praça da Biquinha, que estava fechada, não sei se vocês lembram, tinha 97 pessoas lá dentro, em condições deploráveis, com consumo de droga pesado, tá? Hoje a gente pode afirmar que não existe uma pessoa, a não ser os trecheiros, que seriam os trecheiros, é aquele que está hoje aqui, está amanhã em Santos, está em Praia Grande, é o cara que não fica em lugar nenhum, o nômade. Tirando os trecheiros, nós podemos afirmar que todas as pessoas que estão em situação de rua em São Vicente, a gente consegue saber o nome, ou pelo menos uma vez ele já foi abordado pela nossa equipe. É um trabalho de formiguinha. Não, as pessoas às vezes confundem, tipo, vocês precisam tirar o cara que está na frente da Jambo. Nós precisamos ir atender. Se ele vai querer sair de lá, é uma outra situação. O nosso papel é ofertar o serviço, colocar que existe o Centro Pop e que no Centro Pop a gente pode tentar reestabelecer a vida dele. Se ele vai querer sair de lá ou não, é uma decisão dele. Não é porque a pessoa está em situação de rua que ela perde todos os direitos dela. A gente vê próximo a gente a questão em São Paulo, de como a população de rua está sendo tratada. Isso é uma prática que nós iremos resistir, que não vamos fazer. Porque nós entendemos primeiro que é uma pessoa, que é um ser humano. A partir do momento que você consegue enxergar um ser humano naquele lado, você começa a tratar com mais respeito. Nós estamos buscando a questão de se relacionar com esses grupos que fazem entregas de alimento, porque nós entendemos que fez a entrega do alimento na praça, ele precisa usar um banheiro. Onde que ele vai usar? Não tem. Então nós estamos com uma proposta de abrir o nosso equipamento para esses grupos fazer essa entrega de alimento à noite no nosso equipamento, para que isso minimize pelo menos o risco direto. Pensando no serviço também, eles estão vindo, a gente vai conseguir vinculá-los ao serviço e a gente consegue fazer um atendimento de forma satisfatória. Isso na população adulta. Na população de criança e adolescente fica bem mais complexo. Por quê? Esse adolescente que está na rua, seja esmolando, vendendo bala e tal, provavelmente ele é o responsável principal pelo sustento da casa dele. Parece que nós estamos falando da década de 90, né? Quando estava iniciando essa conversa de criança em situação de rua. Mas infelizmente nas ruas, não só de São Vicente, existe ainda várias crianças que sustentam a família através da paçoca, através da bala que vende no semáforo. A coisa complica ainda mais quando a gente percebe que esses grupos são extremamente organizados e controlados na sua maioria por um adulto. Controlado, que eu digo assim, na questão de força de trabalho. Se, por exemplo, os adolescentes que são do Sambaiatuba, todos eles têm o cabelo pintado de amarelo para se identificar na rua. E os pontos que são desse grupo de amarelo, o outro ponto não vai invadir, porque senão vai dar briga. Nós temos a questão do México 70, que são os adolescentes com os riscos na sobrancelha. Se vocês começarem a reparar, quando vocês saírem na rua, vocês vão ver, tipo, esse é do México, esse é do Sambaiatuba. São grupos extremamente organizados. Se vocês repararem, no outro lado da rua,
na sua maioria, tem um adulto de bicicleta esperando eles virem com o dinheiro. Porque, por exemplo, a criança ou adolescente, vocês imaginam, né? Quando a gente, às vezes, para o carro e alguém entrega na rua, a gente não percebe. Tipo, nossa, mas que organização, né? A paçoca tá vindo embalada com um papelzinho já com preço. Isso não é a criança ou adolescente que faz. Isso existe um adulto que controla, existe um comerciante que lucra com isso. Uma questão que a gente está conversando bastante, principalmente com a associação comercial, é nesse sentido. Nós já identificamos quais são esses comerciantes que lucram com o trabalho da criança e do adolescente, sabe? Lucra com o trabalho infantil. Eu acho que é um termo que a gente tem que reafirmar, porque dói quando a gente coloca de que um comerciante está lucrando com o trabalho infantil. E é isso que está acontecendo. Tem uns que fazem combo, né? Vamos chamar assim. Eles vendem 50 paçoca já embaladinha para a criança e para o adolescente, que ele vai pagar depois que ele vender. Isso a gente está falando de uma criança de 7, 8 anos, que vários grupos, vários comerciantes. Nós temos um caso de uma doceria, não sei como é o nome desses lugares que vendem chocolate, ali na Presidente Wilson, para não citar o nome e não fazer propaganda, já que você disse, que a gerente de lá fez um acordo com os meninos para eles não ficarem ali na porta, incomodando os clientes. Ela dá caixas de bombom para eles venderem longe de lá. Casos como esse, por exemplo, que a gente identifica, que a gente já tentou uma conversa e não surtiu efeito, nós encaminhamos para a promotoria via denúncia, porque nós entendemos que o judiciário tem todos os apetrechos para fazer aplicar a lei e responsabilizar. Isso a gente está pegando só a questão das pessoas que estão em situação de rua. Se a gente pegar a questão das violências domésticas, abre um novo mundo. Primeiro, porque na nossa cultura, que é extremamente machista, é normal e aceitável que a mulher apanhe. A gente teve recentemente um vídeo que circulou nas redes sociais de um idoso que agride uma idosa ali na Praça Barão, e todo mundo colocando de que, nossa, por que a polícia não chegou, por que ninguém fez nada? A gente estava numa praça pública, num horário de alta circulação, a pessoa que fumou por quase 8 minutos, e ninguém teve a hombridade de ir até o local, porque briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Olha que loucura. Os nossos casos de violência doméstica, de MVV, pegando a questão das siglas, que é a mulher vítima de violência, são assustadores no município. Não tem uma semana que pelo menos os CREAS não atendem pelo menos 5, 6 casos de MVV, de mulher vítima de violência. Não tem uma semana de que nós não tenhamos que acolher nas nossas casas de acolhimento uma mulher vítima de violência que tem que se esconder porque toda uma rede beneficia o agressor. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade ou não de ir numa delegacia registrar uma ocorrência. Aqui no município, por exemplo, nós temos a Delegacia da Mulher, que é específica para esses casos, mas aí entra uma crítica até nacional. A Delegacia da Mulher, ela funciona em horário administrativo de segunda a sexta. O maior índice de violência contra a mulher é nos finais de semana e à noite. Vocês conseguem perceber que existe uma lacuna? Seja na questão do judiciário, seja na questão da assistência, seja na questão da saúde. Existe uma lacuna. Aí você imagina uma mulher que sofreu uma violência doméstica, 8 meses até o judiciário chamar o agressor para conversar. A gente entende toda a defasagem que o judiciário está também. Vocês conseguem perceber que é toda uma rede? O meu trabalho depende do trabalho do CRAS, que depende do trabalho da DDM, que depende do trabalho do judiciário, que depende do trabalho de todo mundo. São várias situações, assim, a média complexidade, por exemplo, a proteção social especial como um todo, nós costumamos dizer que, assim, tudo que deu errado veio pra gente. Houve a violação direta, tá com o conflito direto, vem para a média complexidade. Por isso que a equipe tem que passar por uma capacitação constante para poder entender e poder ajudar essa pessoa, e a gente não ser mais um objeto da agressão. Tá. Na questão de mulher, na questão de criança, às vezes a criança é vitimizada pelos próprios pais. Às vezes os próprios pais ou espanca ou transforma de uma forma negligenciada. Nós temos vários casos de que, por exemplo, o pai ou a mãe, na maioria das vezes, porque a mãe infelizmente continua como a detentora do lar, né? A gente tem casos expressivos, números expressivos de mulheres que criam os filhos sozinhas, ou de avós que estão assumindo a responsabilidade de pais, e às vezes tem que sair para trabalhar e acaba deixando essa criança, ou tipo, um de 10 cuidando do de 8. Ah, mas quando eu cresci eu fui assim, não tive problema.
mas não é o ideal. Nós tentamos ano passado a questão de uma identificação de toda essa situação familiar junto com a educação. Nós fizemos como se fosse um reloginho. Nós distribuímos nas escolas da rede pública um reloginho para as crianças, e nesse reloginho eles colocavam para a gente: o que você faz? Esse material, assim, houve uma resistência muito grande nossa, dos técnicos, porque a gente não conseguia entender o passo seguinte da equipe que estava conduzindo isso. E quando os reloginhos começaram a chegar para a gente, nós começamos a ver coisas assustadoras. Crianças 5 horas da manhã colocando: eu tenho que lavar a louça. Que acorda todo dia às 5 horas da manhã porque tem que lavar a louça. Só pegando o gancho que vocês já falaram, como que está sendo esse trabalho em rede? Como que vocês se conversam? Porque eu sou professora, enquanto professora eu não tenho esse contato com vocês, porque parte da direção, eu não sei até que ponto a direção tem esse contato com vocês. Muitos dos serviços nós não sabemos enquanto professores, e nós vivenciamos tudo isso. É aluno que é espancado pela mãe, porque não lavou uma louça, no outro dia porque não fez um almoço com o filho, e nós não temos aonde correr. E aí encaminha-se para o conselho tutelar, o conselho tutelar faz a abordagem, volta para a gente como relatório. No meu caso, eu estou como articuladora do Mais Educação. Olha, vejo a necessidade desse aluno estar inserido no Mais Educação. Quer dizer, ele simplesmente jogou novamente para a escola e não foi resolvido o problema. Eu acho assim, esse é o desafio. Não tem um culpado pela rede não funcionar. Todos somos culpados. Porque assim, às vezes até própria dentro da assistência, a gente não se comunica. É uma construção que tem que ser constante, e é uma fiscalização da gestão que tem que ser constante para saber: está acontecendo as reuniões de rede, os CREAs estão participando das reuniões de rede, a alta está participando. Isso, estou falando da questão da minha casa, da assistência. Imagina já fazer interlocução com a educação. É um sistema totalmente deficitário. Eu entendo perfeitamente o que você está colocando, porque a gente vê várias vezes casos, por exemplo, de que foi acolhido, só que a pessoa já é atendida pelo CREAS, já passou pela básica, a educação já fez um relatório para o conselho tutelar e ninguém conversou de que está todo mundo falando da mesma criança. Tem um prontuário daquele indivíduo para acompanhar o processo dele dentro do município. Então, eu tenho alunos que migram. Sim. Então, o aluno está lá na cidade continental. Então, lá no Parque das Bandeiras, vão para a fazendinha. Quando o assistente social investiga a vida, começa a montar, ele volta para cá, depois ele vai lá para a área solar, vai para a Vila Margarida, e ele vai migrando para não ser identificado os problemas daquela família. E aí isso fica muito difícil, porque nós não temos condições de ir até lá para saber o que está acontecendo, para poder dar continuidade ao acompanhamento. Sempre foi a minha maior queixa, a maior crítica, que não existe uma comunicação, não existe a rede dentro da própria prefeitura. As próprias secretarias não se conversam. Entra técnicos, sai técnicos. A gente às vezes seleciona os técnicos que têm boa vontade. Porém, chega na gerência, coordenação, muda-se os nomes. Uma coisa que eu sempre colocava, sempre cobrava: reunião de território. Por que já não é determinado pelo próprio gabinete que todas as secretarias têm que mandar? Cada reunião tinha uma pessoa nova, essa pessoa se apresentava, falava o que era para ser discutido. Não discutia. Aquela família que era atendida na saúde, na educação, né? Não era porque eu tenho, vamos para o próximo mês. Não tem que ser por boa vontade, me desculpa, tem que ser por determinação, tem que ir um representante. Desse motivo, é se cansar profissional. Porque aí vê, a pergunta atrás não resolve, não é resultado. Porque veio que a Rosana Leite fazia isso também, ela fazia, era convite, ela puxava todo mundo do território, ela tentava fazer esse alinhamento. Quando chegou, a gente precisa disso, não tem esse articulador. Isso você fala, não sei se você é o secretário de governo para isso, precisa ter um cargo para isso, mas esse articulador que você tem, a gente precisa. Acho que até respondendo essa questão,
Hoje já é feito esse convite de forma oficial, obrigando cada secretário a mandar. O que acontece? O indicado vai na primeira reunião e não vai mais. Aí você manda, não foi para a reunião, fica no vácuo. Eu acho que assim, o nosso problema ele é maior do que uma questão de divulgação de reunião. O nosso problema ele é maior do que uma convocação. O nosso problema é a questão do entendimento da sociedade como um todo, o comprometimento de entender. Se nós estamos falando de comunidade, nós estamos falando de vidas, como eu, como professora, vou decidir a vida daquela comunidade? Tem que ser discutido na comunidade. E nada mais justo do que usar a escola para o equipamento da comunidade para se trabalhar isso. Porque o que acontece? Vem para a escola, mas enquanto gestor, professor e coordenador, tendo que articular aquilo. E não a comunidade sendo articuladora da situação. Então, só para colocar essa sua questão, como a gente colocou, essas reuniões de território, bom, primeiro que o SUAS, se a gente pensar em quanto foi construído aí o SUS e o SUAS, é bem diferença, né? O SUAS, a gente desde 2005, e vem se aprimorando, né, nessa questão de território, de família. Como a gente sabe, nada surge por acaso, sempre foi de movimentos e estatísticas que nos mostram, né? Hoje, no nosso município, a gente tem 5 unidades de CRAS. Deveríamos ter 5.000 famílias referenciadas em cada CRAS. Nós temos o dobro, principalmente na área continental. O Parque das Bandeiras, principalmente, que atende toda essa demanda que não dá conta de RH. Quando a gente fala em conhecer a comunidade, que nem você está falando, como é que faz esse encontro? As reuniões de território iniciaram-se em 2010. Também não tem tanto tempo, a gente vem se aprimorando. Quando chegam muitas coisas para o município tem que se apropriar e ter principalmente vontade de fazer, de realizar. Alguns lugares ainda não conseguem chegar a algumas questões para dar essas respostas às demandas que trazem para a reunião de território ou para a própria comunidade. Eu trabalhei num determinado CRAS que, assim, lá a reunião de território, a gente conseguiu algumas coisas positivas. Por exemplo, o fato de estarmos aqui hoje, termos o contato com a Casa da Família, foi um ganho. Por quê? Foi através da reunião de território que a Lisiane começou a participar, foi o convite. Daí ela já fez toda uma conexão. Ela conversou com a doutora Vanessa, ela falou com a doutora Vanessa da questão de uma demanda que a gente lá estava enfrentando, que era a questão da população indígena. A gente conseguiu levar a doutora e outras lá para conhecer a população indígena. Dali já surgiram outras ramificações, que eles estavam com outros problemas e conseguimos. Aí a gente conseguiu ter o contato com a Vacildes para dar uma capacitação, um encontro lá com a gente sobre justiça restaurativa para os nossos funcionários. Hoje a Lisiane já tem oficinas dentro do CRAS de design de sobrancelhas. O doutor Guilherme foi lá, fizemos um grupo de famílias, ele foi lá, as famílias ficavam assim, como assim, um juiz aqui? Algumas com medo, outras ansiosas, né, porque uma autoridade. Foi bem bacana. A gente ainda não consegue, como o Felipe falou, a gente tem muito deficiência de RH, de várias coisas. Eu acho até porque, lá de cima mesmo, quando vem do MDS, como vem de outras políticas, já vem meio complicado. A questão do Bolsa Família, né? Que as escolas também entram no sistema para dizer da falta escolar, que aí chega lá nos casos recursos escolares. Quando a gente abre o SICOM, tem professores, ou não sei quem alimenta, coloca lá, negligência familiar. Aí o CRAS fica pensando, bom, se tem negligência, nós temos que ir lá. Aí muitas vezes a Suzana foi fazer ponte com a escola, fez grupos dentro das escolas, para tentar atingir. Para primeiro, acho que a gente precisava, a gente sempre fala, quem é essa pessoa que alimenta o Bolsa Família na escola? Quem são os professores? Essas famílias chegam nos CRAS sempre com a fala assim, mas o meu filho foi, o professor não colocou falta, não viu? Quer dizer, é um desencontro de comunicação muito grande. E está tudo interligado, realmente. Hoje é interessante para nós percebermos isso, fazendo um link com as práticas restaurativas, em especial, imaginando um ciclo de transformação de conflito, o quanto nós
precisamos, em um dos princípios que é a responsabilidade coletiva, o quanto nós precisamos nos responsabilizar para que tudo isso aconteça. Porque se ela vai colocar, se nós sabemos que existe uma reunião de território e nós não comparecemos, mesmo que de imediato aquilo pareça chato, que é repetitivo, às vezes é mesmo, mas se nós não estivermos lá para dar movimento a isso e mudar a cara de tudo isso, nós não vamos estar vivendo um dos princípios daquilo que nós estamos hoje conhecendo, que é a responsabilidade coletiva. Nós precisamos de nos responsabilizar para reescrever tudo isto. Porque aparentemente pode parecer um problema assim que está entre a educação e a assistência. Só que se nós formos fazer um círculo, nós vamos precisar de bater na porta desse pessoal, porque agora nós sabemos que o pessoal da assistência, eles podem estar conosco na responsabilização coletiva disso aqui. Então vocês percebem? Parece que isso não é nada, mas isso é muito importante conhecer como é que funciona essa rede. E se ela não está funcionando, nós precisamos do nosso compromisso. Eu ouvi hoje aqui da questão das mulheres e dos homens. Depois eu vou conversar e me aproximar mais, porque nós fazemos isto. Nós poderemos fazer dentro do território e não lá naquela sala onde nós fazemos. Nós já vamos nos compromissar em estar lá atendendo mulheres que passaram por vítimas de maus tratos, esses homens e essas crianças no território. Isso é responsabilidade. Eu estou ouvindo tudo isso, eu não posso só esperar que eles cheguem. Eu irei até lá, nós iremos até lá. Então, isso é um dos princípios, gente. E se nós não colocarmos esses princípios dentro de nós mesmos, nós vamos simplesmente dizer que a culpa é do outro. Isso é justiça retributiva, não é restaurativa. Colocar a culpa no outro, arrumar o bode expiatório, é justiça retributiva, aquela que busca dar o poder a uma única pessoa. Nós estamos aqui conversando de poder dividido, na verdade nem é poder, mas que é responsabilidade dividida. E isso nós precisamos de incorporar, né? Incorporar para transformar tudo isso. Eu espero que nós saímos daqui, pelo menos, sabendo onde acontecerão as próximas reuniões, né, setoriais, e que todos nós, de alguma forma, possamos encaminhar alguém à escola, mandar todo mês, nós que somos de ONGs, estarmos por lá, porque é assim que nós vamos nos responsabilizando para reconstruir tudo isso aqui, ou reescrever todo esse movimento. Porque nós queremos um movimento que dê resultado, mas vai ser a partir de nós. Não existe uma única pessoa para isso, dentro da prática que nós estamos buscando conhecer. Quando eu assumi a coordenação do CRAS, eu tinha essa sensibilidade com as escolas. Falei, poxa, que legal, agora eu vim para o serviço, onde o que eu via lá na escola, da questão social das famílias, eu posso começar, né, a articular junto com a minha equipe o trabalho aqui. Mas vocês não têm ideia a dificuldade que é relacionar, muitas vezes, com as escolas, né? E foi difícil, assim, no início foi uma caminhada, uma construção. Ainda é difícil, mas antes era muito mais difícil, né? Às vezes chegava no dia da reunião de território, eu me lembro direitinho, acho que foi ano passado, a gente fez um convite para todas as escolas, fui lá pessoalmente, né? Como sempre fazíamos, só que foi um convite diferente. Como as escolas estavam tendo essa dificuldade do contato com o conselho, né? As coordenadoras, a gente encaminha os casos, mas não tem resposta. Depois já tem, né? Já tem lá a escola tem que responder também para o juiz. E mal conseguiu contato com o conselho para entender aquela família, o serviço já tem que responder para o juiz. Então as escolas traziam isso. E aí foi legal, porque eu falei, olha, então que legal, olha, tal reunião, na próxima, eu já estou vendo, vai vir um conselho tutelar, alguns representantes, né, os conselheiros, para a gente estar conversando sobre isso. Gente, vocês não têm ideia. As 4 coordenadoras das escolas que lá chegaram na reunião, trouxeram pastas, assim, enormes dos encaminhamentos. E era assim, já chegavam assim, cadê o conselho? Não chegou, olha, minha pasta já está aqui. Daí uma olhava para outra, olha, a minha também, está aqui do lado. E a gente, nesses espaços, eu vejo assim, a gente tem que desconstruir, como eles falaram muito bem, quer dizer, ninguém tem culpa, o problema não é eu que vou ter que resolver o meu serviço dentro só da minha política para resolver, quem somos nós para resolver, né? Mas não é só minha responsabilidade começar a fazer o trabalho com a família, é conjunto.
né? E aí, com o passar do tempo, vocês imaginam, algumas coordenadoras, alguns representantes de escola não vieram mais, né? Primeiro porque acho que não deu certo, o conselho não foi, e depois não acharam que não correspondia o que elas pensavam de uma reunião naquele momento. Saí da escola para escutar isso, né? Mas algumas escolas, graças a Deus, continuaram, né? Tem a dificuldade também de toda a nossa política da questão do RH, às vezes não podem comparecer, mandam uma justificativa que naquele momento a coordenadora ou alguém que representa não pode ir. Mas assim, é uma construção, né? Então hoje, Tatiane, você está nesse espaço não é por acaso. Eu acho que agora, conhecendo um pouco mais do que é a política da assistência, os serviços ofertados, como é o trabalho em rede, o que é o CRAS, o que é o CRES, né? Todo esse trabalho, também o Felipe falou muito bem da média complexidade, eu acho que dá para chegar na escola, para a direção, com muito jeito, com os professores, e falar assim, a gente tem que participar desses espaços. Né? Vamos eleger, não deu para ser em 2017, que a gente não sabia, ou porque talvez não chegou lá o ofício, né? Para a diretora lá que ela tivesse que arrumar uns representantes para ir na reunião de território, mas agora eu já sei. Como que vai ser em 2008? Vai chegar o convite. Como que a gente pode organizar na nossa escola? Só para contar um pouquinho, é difícil, mas assim, para mim, trabalhar no território, lá no CRAS da Vila, que a Eliana vai colocar os bairros que contempla cada CRAS dentro de São Vicente, é um grande desafio. É um grande desafio. É um trabalhinho de formiguinha, como todos nós também no dia a dia enfrentamos, né? Trabalhinho de... Gente, mas vale a pena. Depois, como a Eliana falou, muito bom. Foi tão legal, porque às vezes na reunião de território, a escola traz uma problemática lá de uma família e tal, e aí aquele técnico que acompanha aquela família no CRAS, às vezes não dá para entrar no detalhe daquela família, né, que é antiético também, para falar tudo da família na hora da reunião, mas aquele técnico fala assim, olha, fala para a pessoa da escola, vamos ter uma conversinha, a gente tem coisa para trocar. E aí é muito legal quando isso acontece. E aí a pessoa da escola, né, a coordenadora ou até a professora já foi no CRAS e marcou um horário para trocar informações sobre aquela família. Como ajudar o Joãozinho e a Mariazinha lá dentro da escola. Então, assim, é só para a gente assim, dizer que é um processo em construção esse trabalho de rede, né? A Suzana colocou bem isso. Lá mesmo, a gente não vai conseguir discutir caso a caso, até porque vai ter gente que não faz parte da equipe técnica, mas esse contato é muito importante. Aqui a gente trouxe, CRAS São Vicente, fica na Avenida Marechal Deodoro 169, o telefone, o nome da coordenadora e o e-mail de lá. E os bairros que esse território do CRAS São Vicente abrange. Né? Vocês veem que são bastantes bairros. A gente costuma dizer assim, que o CRAS é a porta de entrada. É onde vocês podem ligar, mandar e-mail, trocar, conversar, encaminhar as famílias. É onde vocês vão começar a ter o início de um trabalho continuado. Porque a proteção social básica, ela tem como serviço principal o PAIF, que é um serviço de proteção e atendimento integral à família continuado. E também tem os serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, tanto para a criança e o adolescente, como para o idoso, que são os nossos SECOMs. Então, para não ficar discriminando cada serviço que nós temos lá, vamos lá fazer uma visita. Né, eu acho bem bacana, é o que a Su falou, de repente não consegue ir nas reuniões de território, mas marca um momento, vai lá, é um serviço nosso para a família, que eu acho que está todo mundo nessa mesma direção, né? Vamos cuidar do ser humano, vamos pensar na família, no território, na comunidade, estar conectados. Depois nós temos o CRAS Parque das Bandeiras, que fica na rua Rodolfo Mikulanche, Parque das Bandeiras, o telefone, a coordenadora é a Vanessa, está lá o e-mail também e os bairros de abrangência. A gente está com uma proposta de se iniciar lá mais CRAS, né? Até por conta da conferência que teve, que é muito importante participar das conferências, acho que de todas as secretarias, quando tem conferência, é muito importante. A gente fala da defasagem na reunião de território, mas quando a gente pensa nos conselhos municipais,
também tem muita defasagem. E é onde passa tudo, a gestão toda de orçamento, do que vai ser definido para aquela política. E a gente também costuma, não é que se acomodar, mas é a falta da prática, a falta de conversar com a hierarquia, de dizer a importância desse profissional trabalhador participar. O CRAS Vila Margarida, que é, a Suzana está aí, fica hoje na Avenida das Nações Unidas, 1196, na Vila Margarida. A coordenadora é a Suzana e tá os contatos dos bairros. A gente precisa acolher as famílias, né? Quando a gente fala em acolher, a gente tem que dar o melhor para elas. O CRAS Jockey, que também mudou, não era esse endereço, é novo esse endereço. Fica na Senador Salgado Filho 224, no Jockey Clube. A coordenadora é a Lilian Bezerra. Tá aí os bairros que a Lilian atende. Parque das Bandeiras e o Jockey são os dois CRAS que a gente tem muita preocupação, não que não tenhamos com os outros, mas são áreas que têm uma extensão assim, muito grande, tanto de violência, quanto de conflitos, né? Porque a gente, quando fala na fazendinha, é uma problemática, quando a gente pensa no... Eles não têm nem residência, cadê o comprovante de residência, como é que faz? E aí a gente fica assim, muitas secretarias nos pedem, enquanto assistência, por conta do Bolsa Família, que a gente emita lá, dizendo que ele mora lá. Você imagina que dignidade essas pessoas, como é que a gente faz, né? É muito complexo. CRAS do Maitá, que está a Ordália aí, né? Fica na Rua Manuel Ferreira Festa, número 5, lá no Maitá. Tem também os bairros. A gente destacou em azul os dias das reuniões de grupo, de território, tá? Essas datas e horário é reunião de território. A proteção social média complexidade, que o Felipe está à frente como nosso diretor, né? O Centro Pop, que fica na Avenida Capitão Mora Guiar, 436, no Bitaru. O telefone. O CREAS Área Continental, que fica na Rua José Maria Gonçalves, 326, Jardim Rio Branco, está aí o telefone. E o CREAS Área Insular, Praça Bernardino de Campos, 69, o centro. A casas de acolhimento a gente não pode estar colocando. Eu acho que planejamento não se faz só 2 ou 3 cabeças, precisa de conhecer a realidade e a gente construir em cima de uma realidade as questões que a gente vai fazer futuramente, que até a gente pode nesse meio campo, nesse percorrer, mudar. Nada tem que estar parado, a gente está sempre aprendendo. E a população, elas nos ensinam muito. Quando a gente está lá no território, quando a gente está lá vivenciando as ansiedades, as vulnerabilidades, mas também a gente vivencia muito a potencialidade delas. A questão da população indígena era uma questão que todo mundo falava, ai, não pode ir, ai, não pode isso. Aí a gente começou a fazer um trabalho e começou, gente, não é bem assim, né? Existe uma população indígena, mas como uma outra comunidade, ela vai ser assistida quanto? Ela também é um sujeito de direito. Mas para tudo isso, a gente vai vencendo barreiras. Porque desconstruir algumas questões que já estão postas não é fácil. É um trabalho realmente de formiguinha, que não aparece. E esses momentos, esses cursos, a gente é muito enriquecedor, é uma coisa assim maravilhosa. A gente quer agradecer, obrigada. O que eu ouço, né, o que eu estou escutando aqui da fala de vocês, é um sentimento assim de muita solidão. Eu acho que cada um acaba se sentindo muito sozinho e muitas vezes muito impotente na realização desse trabalho que é tão grande. E a gente tem na justiça restaurativa esse princípio da interdependência, da conexão de tudo que existe, que eu acho que a gente precisa estar sempre lembrando disso. E aí eu faço uma proposta, tá? Que é uma das nossas propostas para a prefeitura, para a articulação do Núcleo de Justiça Restaurativa aqui no município, que é fazermos círculos permanentes com habitualidade, reunindo todos esses profissionais envolvidos na área de educação, saúde, assistência, para que essas pessoas possam falar de si, para que possam reconhecer no outro as suas necessidades, as suas questões, para que a gente possa formar vínculos. Porque eu acredito que muito dessa desarticulação aconteça porque eu não reconheço no outro, as suas necessidades, as suas incapacidades, ou as suas
questões mesmo humanas, né? E quando a gente vincula, a gente consegue trabalhar em grupo de uma maneira muito mais eficiente, né? Para que a gente possa colocar no círculo o que está faltando em determinado setor, por que eu não estou me sentindo acolhido, não estou me sentindo estimulado para fazer mais, para fazer com você, né? Eu acho que tudo isso, assim, é muito importante da gente ter um trabalho de ordem permanente, porque não é fazer um círculo e depois, né? Tá bom, porque a gente sabe que as questões, elas voltam, a gente está nos padrões, é muito trabalho, né? Lembrando lá a fala do Egberto, primeira fala, vocês lembram, né? Que a gente, é muito trabalho, né? É o tempo inteiro estar se olhando, estar conseguindo enxergar o outro, estar conseguindo enxergar todas essas deficiências que existem, como é que a gente pode, com criatividade, com boa vontade, estar suprindo esses lugares, fazendo junto, né? E eu vejo isso no setor público, até porque eu trabalho, né, numa instituição pública, como assim essa falta de enxergar o outro e conseguir, né, vamos fazer junto desse jeito, faz a diferença. E se a gente consegue contornar isso e transformar nesse jeito de fazer, a gente otimiza, né? Onde é um, vão ser 3. A gente multiplica as potencialidades. E até descobrir, né? Esse trabalho importantíssimo, como você falou. A gente descobre as potencialidades que estão ocultas, assim, né? Quando a pessoa revela como a forma dela se expressar, o jeito dela fazer. Então, fica aqui essa proposta. A gente vai tentar, inclusive, realizar, ter um espaço para isso. Um espaço físico, que a gente acha muito importante que exista um espaço físico para isso acontecer, que tenha essa egrégora, que tenha essa energia e esse propósito, né? E essa proposta vai ser levada assim para todas as secretarias, para que todas as pessoas primeiro entrem nas secretarias, as pessoas possam ter esse espaço permanente, né, entre os próprios profissionais de cada secretaria, e depois uma articulação geral, saúde, educação, assistência, o transporte precisa vir junto, a habitação, não é? Vocês sabem que no começo da gestão, vou até contar para quem não sabe, no começo da gestão, quando nós fomos conversar com o prefeito, que sempre se mostrou muito sensível para a questão das práticas restaurativas, ele entendeu rapidamente do que se tratava, apesar da gente ter falado pouco, ter podido falar pouco. O prefeito virou para mim, para o João, para o Edu da Unifesp, para o pessoal que estava junto, Tânia, enfim, agora perdi quem mais estava, mas éramos uma comitiva. E ele falou: olha, sabe que meu secretariado está precisando muito de um círculo restaurativo? Porque a gente não se conhece, os secretários não se conhecem, não se conversam. E é lógico, o ser humano, né? A gente tem as questões, já olha para o outro assim, de longe, e fala, aquele ali, né? Não tem disso? A gente não tem disso, às vezes, de antipatizar, assim, E porque a gente não chegou perto, não conectou, não humanizou, não viu o outro, não viu com aquela cara de bravo ou disso. Então, a gente fez um círculo nesse espaço com esse secretariado. E assim, apesar de ter sido muito difícil, porque de fato para muitos era uma primeira apresentação de si para o outro, para o próprio prefeito, com outro formato, né? Não aquele formato institucional, assim, aquela coisa chapa branca, foi muito bacana. A gente percebeu que desmontou uma série de questões, né? E assim, eu espero muito que isso seja uma prática mesmo, acho que vou propor até que isso aconteça de novo, num outro formato agora, num formato mais fórum, que cada um possa vir, falar um pouquinho, sabe, das histórias. Mas acho muito importante, assim, que isso aconteça com alguma habitualidade e que a justiça restaurativa possa ser esse bastião aí de condução de todos esses trabalhos, né? Vocês agora que estão cada vez mais habilitadas para conduzir os círculos, para direcionar. Quando você fala, por exemplo, Eliana, porque a gente sabe que as reuniões são muito repetitivas, porque as pessoas veem, falam de si. A gente fazendo um comprometimento, os acordos iniciais de qual é o propósito de estarmos ali juntos, não é? As pessoas aderindo a esse propósito, a gente transforma esse lugar e já parte para conversar sobre a questão
a necessidade de que está sendo discutida ali, né? A gente chama o propósito. Então era isso, assim, gente, e assim, eu acredito muito que esse trabalho é um trabalho de transformação de consciências. Ele não vem de cima, é uma construção, aí de novo, usando essa palavra maravilhosa, né? É uma construção que é da ordem da reverberação. A partir do momento que a gente consegue multiplicar e reverberando isso, e esse entendimento vai tomando conta, tem uma hora que é. E aí não depende da gestão, não, porque a gente já está ali, ó. Sabe? Vocês entendem? Eu ia falar subvertendo, mas não deixa de ser uma grande subversão, né, do padrão que a gente tem, né? Então é isso, assim, é vocês terem essa consciência também e não precisa se preocupar com o modelo que está ruindo. Vamos construir o novo, né? Vamos se ocupar energeticamente disso, que isso vai acontecer, tá bom? Vou acabar com uma poesia aqui que tem a ver com construção, daquele livro da Camila. Vocês lembram, né? Obviamente, é o livro da Angélica Freitas, Um Útero é Tamanho de um Punho, em homenagem a todas as mulheres que fazem parte dessa construção e a todos os homens que têm esse feminino trabalhado e reconhecido em si. Esses homens muito especiais que a gente tem no mundo, né? Quer ler, Helena? A mulher é uma construção. A mulher é uma construção, deve ser. A mulher, basicamente, é para ser um conjunto habitacional, tudo igual, tudo rebocado, só muda a cor. Particularmente, sou uma mulher de tijolos à vista. Nas reuniões sociais, tenho a ser a mais mal vestida. Digo que sou jornalista. Mulher é uma construção com buracos demais. Vaza. A Revista Nova é o Ministério dos Assuntos Cloacais. Perdão, não se falam em merda na Revista Nova. Você é mulher, e se de repente acorda binária e azul. E passa o dia ligando e desligando a luz? Você gosta de ser brasileira? De ser chamada Virginia Woolf? A mulher é uma construção, maquiagem é camuflagem. Toda mulher tem um amigo gay. Como é bom ter amigos. Todos os amigos têm um amigo gay, que tem uma mulher que o chama de Fred Astaire. Neste ponto, já é tarde. As psicólogas do Café Freud se olham e sorriem. Nada vai mudar, nada vai mudar. A mulher é uma construção.